A ideia desse vídeo é apresentar as soluções que a Covares tem. Desde setembro, nós passamos a representar a Covares no Brasil e agregar uma nova aplicação ao portfólio de produtos da empresa, que é oferecer produtos para preparação de amostra para sequenciamento de nova geração. Antes de entrar nos produtos da Covares, eu quero explicar um pouquinho melhor sobre sequenciamento de nova geração, como funciona a tecnologia Covares e quais são essas plataformas. O fluxo de trabalho em genômica pode ser muitas vezes simples, contudo, algumas etapas-chave vão ser fundamentais para o sucesso em experimentos posteriores. A amostra precisa ser bem extraída, para isso você precisa de um kit que te ofereça uma qualidade muito boa nesse processo de extração. Além do que, nada adianta você extrair se você não quantificar para ter certeza de quanto tem e qual é a qualidade desse material que você extraiu. Então, após isolamento e purificação, a quantificação e análise dessa molécula de ácido nucleico vai ser importante para garantir o sucesso em experimentos posteriores. Experimentos esses que podem ser de digestão, PCR em tempo real, microarray, transfecção, transformação e o sequenciamento, que é o que a gente vai abordar mais adiante. Sequenciar é preciso. Isso porque, desde Sanger e até mais recente, os pesquisadores vêm descobrindo a associação da sequência com que as bases estão dispostas no nosso material genético com determinadas coisas, determinadas patologias, determinadas condições. Por exemplo, o sequenciamento completo do genoma permite aos pesquisadores compreender polimorfismos e descobrir mutações individuais, em genomas individuais. E assim por diante, fora a suscetibilidade a determinados micro-organismos, isso pode ter direta relação além de diversas outras metodologias, como o sequenciamento de cromatina, que permite identificar qual é a interação de proteínas com as moléculas de ácido nucleico. Então, uma vez que você tem um organismo sequenciado, uma vez que você sabe como essas bases estão dispostas, você começa a extrapolar esses dados e traduzir qual é o código que está nessa sequência. Existem hoje diversas plataformas para sequenciamento de nova geração operando no mundo. Esse dado está desatualizado, mas já existem mais de 2.000 plataformas em mais de 700 facilities espalhadas pelo mundo. Esse mapa aqui mostra onde essas plataformas são concentradas e na parte superior quais são elas, né? Illumina, o Genome Analyzer 2, o HiSeq, MiSeq, Torrent e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia, mais uma vez essas referências estão desatualizadas, qual é a distribuição dessas plataformas em número? A plataforma mais comum ao redor do mundo é o HiSeq, da Illumina, seguido pelo GA2X, também da Illumina. Esses equipamentos estão, em sua maioria, na América do Norte, seguidos pela Europa. Na América do Sul, que é importante para a gente, existem mais de 31 plataformas para sequenciamento de nova geração. Dessas 31, mais de 25 estão instaladas no Brasil, como pode ser observado nesse slide. Com relação às diferenças entre sequenciamento de Sanger e o New Generation Sequencing, basicamente para ambos, tanto Sanger quanto nova geração, quanto já a terceira geração, o que esses têm em comum é que é necessário fragmentar a molécula de DNA. Você não consegue pegar um genoma completo e fazer o sequenciamento, fazer a leitura dessa molécula inteira. Então você precisa quebrar ela em diferentes fragmentos. Na realidade, em fragmentos do mesmo tamanho.
Essa é a ideia. Tanto para Sanger quanto para o sequenciamento de nova geração, primeira e segunda geração, esse material ele precisa ser amplificado. Então Sanger fazia isso colocando num vetor de amplificação, clonando essa sequência, esse fragmento, e isso era amplificado, 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 e durante o sequenciamento, nos ciclos de sequenciamento, eram adicionados determinados terminais fluorescentes, e isso me dava um perfil depois, isso fazendo uma leitura por capilar. Hoje já existem diferentes tecnologias para se fazer isso, para se gerar esse array, essa biblioteca, como é chamado. O método de Sanger para sequenciamento de DNA foi largamente utilizado por mais de 30 anos, mas a alta demanda, necessidade de resultados precisos, confiáveis, estimularam o aparecimento de uma nova tecnologia em meados de 2004. O sequenciamento de nova geração tem, portanto, a capacidade de processar milhões de sequências em paralelo e por 1/6 do custo quando comparado com a metodologia de Sanger. Só para se ter uma ideia, o sequenciamento de nova geração ele se baseia na amplificação, na verdade, ele se baseia no sequenciamento de uma molécula única amplificada. Então, o que acontece? Você precisa amplificar uma molécula única para que o resultado dessa amplificação seja, então, sequenciado. Só que para isso você precisa preparar uma biblioteca. Você tem a molécula, o genoma completo, essa molécula tem que ser fragmentada, e esses fragmentos, quanto mais lineares, quanto mais próximos eles forem, quanto mais iguais eles forem, melhor vai ser o resultado da tua biblioteca e melhor o teu sequenciamento. A ideia, na realidade, é você produzir o menor viés possível, é você ter sempre fragmentos do mesmo tamanho. Com relação à preparação de biblioteca, diferentes plataformas oferecem diferentes tipos de biblioteca. Existe o sequenciamento que é feito por PCR de emulsão, que é o caso do Ion Torrent, da Life, do pirossequenciamento, da Roche, e o Solid, que usa um sequenciamento por ligação, que é um híbrido, na realidade, entre PCR de emulsão e as bridges, né, as pontes de PCR, que é a tecnologia utilizada pelos sequenciadores da Illumina. Com um adaptador e um barcode, uma sequência associada a um primer que vai identificar qual é esse fragmento. Então, o fragmento bom ele tem uma sequência com um número de bases conhecido, um adaptador e um barcode associado a um primer. Esse é um fragmento bom característico. Diferentes tecnologias com o mesmo objetivo, produzir fragmentos e produzir fragmentos iguais. Hoje, só para se ter uma ideia e fechar essa parte de sequenciamento de nova geração, nós estamos trabalhando nessa segunda geração de sequenciadores, né? São sequenciadores que trabalham com sequenciamento de molécula única amplificada, onde estão a maioria das plataformas que a gente conhece, 454 da Roche, as plataformas da Illumina, HiSeq, Genome Analyzer, MiSeq, as plataformas Solid da Applied, o Torrent da Life, e agora, mais recente, iniciou-se uma nova era para o sequenciamento de nova geração, que é o Next Generation Sequencing. É a terceira geração desses sequenciadores. Então, sequenciamento de terceira geração, no qual ocorre sequenciamento de molécula única. Você precisa ainda assim fragmentar, mas dispensa a parte de produção de biblioteca. Você não precisa mais amplificar. Você fragmenta na realidade você sequencia o que foi fragmentado. Mas por que então preparar essa amostra? A qualidade dos dados do sequenciamento vai depender diretamente da qualidade do seu material sequenciado. Você precisa então, para gerar essa biblioteca, para
para preparar essa amostra, você precisa se gerar uma biblioteca de fragmentos randômicos e sobrepostos. Como se consegue isso? Existem hoje diversas tecnologias, diversas metodologias para se preparar uma amostra. E quando eu falo em preparação de amostra, eu estou falando em fragmentação de amostra. Essa é a ideia. Você já extraiu, já quantificou, e antes de se preparar a tua biblioteca, de enriquecer a biblioteca, de fazer esse PCR, você precisa fragmentar, você precisa produzir fragmentos. Estão disponíveis hoje a fragmentação enzimática, a nebulização, o processo de sonicação e o processo, a tecnologia de ultrassonicação, que é da Covares. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e a gente entra no processo de ultrassonicação. Com relação à fragmentação enzimática, a NEB possui diversos kits para as mais diferentes plataformas. Então, nós temos, para fragmentação inclusive, a DNA fragmentase, que vai produzir esses fragmentos, e todo um kit para fazer essa preparação de biblioteca, para fazer esse enriquecimento de biblioteca. Mais uma vez, para diferentes plataformas existem diferentes kits. Com relação à nebulização e sonicação, o nebulizador, assim como os sonicadores, eles fazem uso de energia mecânica para fazer essa quebra do DNA. Então, o nebulizador, você deixa a sua molécula em solução aqui, ele vai utilizar ar comprimido ou nitrogênio e alta pressão para fazer com que essa molécula de DNA se quebre. O mesmo acontece com o sonicador, seja o sonicador probe ou o sonicador de banho. Ambos vão trabalhar, vão fazer essa quebra, mas uma quebra mecânica. Qual que é a principal desvantagem disso quando comparado com os ultrassonicadores? Os ultrassonicadores possuem a vantagem de se produzir fragmentos de tamanhos iguais e não promover a degradação dessa molécula. Agora sim, a gente vai falar um pouquinho mais da Covares. Mas antes de entrar nas plataformas da Covares, é importante que fique claro como que é a tecnologia que a Covares usa para fazer isso. Como que é o processo de ultrassonicação. A tecnologia AFA da Covares é uma tecnologia baseada no processo de cavitação controlada, projetada para o uso com plataformas de sequenciamento de nova geração. Mas o que é a AFA? Como funciona? A AFA, Adaptive Focus Acoustic, ela derivou do ultrassom. Tanto do ultrassom para tratamento de doenças, esse empregado desde a década de 80, só que esse ultrassom de alta intensidade, utilizado para tratamento e fragmentação extracorpórea de cálculos, por exemplo, litíase renal, o uso de uma energia direcionada, energia S de alta intensidade, promove a quebra desses cálculos. Baseada também no diagnóstico por imagem, no qual a produção de imagens vai utilizar o ultrassom também direcionado, só que dessa vez de baixa frequência. Que é comum a ambos os processos, todos eles são controlados por computador. A tecnologia AFA da Covares vai ser a combinação dessas tecnologias para otimizar o processamento de biomoléculas. Tecnologia AFA, portanto, vai utilizar comprimentos de ondas muito curtos, na ordem de 1 milímetro, e baseado na energia acústica. Além de muito curtas, essa onda vai ser de alta frequência, aproximadamente meio MHz, e ela vai ser direcionada, focada num pequeno volume no interior do tubo. A tecnologia AFA fornece energia para produzir a cavitação controlada e, desse modo, condições controladas de fragmentação. O que é comum e o que é mais interessante na tecnologia, nos ultrassonicadores da Covares, é que existe a convergência de toda a energia acústica diretamente para um ponto no alvo. Além do que, esse processo é isotérmico.
Só para se ter uma ideia, são geradas cerca de 100 mil bolhas por segundo em um intervalo de microsegundos. Então são essas bolhas, como a gente observa nesse slide, que promovem essa quebra, que promovem esse sharing. Eu falei antes que a tecnologia AFA era baseada no processo de cavitação, mas eu expliquei o que é esse processo de cavitação. Na realidade, ondas acústicas vão viajar através de um meio líquido e causar a dissolução dos gases que estão presentes ali na solução. Esses gases, eles vão deixar a solução sob a forma de bolhas microscópicas que vão colapsar, gerando forças que fragmentam o material nessa solução. Na realidade, o que é? Eu estou aplicando uma energia numa solução e essa energia provocando a dissolução desses gases, que vão se dissolver, vão formar microbolhas e muitas delas a molécula num tamanho específico. Agora, como isso acontece? A tecnologia AFA da Covares permite o controle do processo de cavitação e, dessa forma, o tamanho dos fragmentos produzidos. Na realidade, é o efeito cumulativo de centenas de milhares de bolhas em microsegundos. Só para se ter uma ideia com relação ao espectro acústico, a Covares está trabalhando numa frequência muito alta, bem acima do que nós conseguimos ouvir e acima de onde os sonicadores trabalham. Trabalha numa frequência próxima à frequência utilizada em diagnóstico por imagem. E com relação ao comprimento de onda, as plataformas Covares trabalham aqui, mais uma vez, num comprimento que é muito curto. Então, resumindo essa parte do espectro acústico, é uma alta frequência e um comprimento de onda muito curto que permitem o sucesso na produção desses fragmentos. Com relação ao perfil de pressão, comparando a tecnologia da Covares com diferentes tipos de sonicadores, nós observamos aqui que a tecnologia AFA, você tem um transdutor que é direcionado e não oferece um contato com a amostra, enquanto que no Bath Sonicator, que é aquele sonicador de banho, você tem um transdutor, a energia que não vai ser direcionada, e enquanto que no Probe Sonicator você tem o contato da amostra com essa sonda. Para se ter uma ideia da energia requerida para produzir um perfil de pressão comum em todos eles, a Covares necessita de 0,8 watts de potência, enquanto que o Bath Sonicator necessita de 130 watts. Com relação ao perfil térmico, ao final do processo você tem aqui que é característica da plataforma da Covares, um processo todo isotérmico. Você não tem grande variação da temperatura utilizando a plataforma da Covares. Enquanto para os outros tipos de sonicadores existe essa variação de temperatura. O que vai ser ruim, porque a variação de temperatura pode promover a degradação do ácido nucleico. Com relação à energia acústica, nós temos como efeito térmico controlado devido ao processamento isotérmico, como efeito controlado do sharing mecânico, da fragmentação mecânica, eu tenho um processamento linear, consistente, ou seja, produção de fragmentos de mesmo tamanho, sem contar que esse processamento, essa fragmentação ocorre em um tubo fechado, sem ter contato da amostra com o meio exterior. Fazendo um resumo então da tecnologia AFA, essa tecnologia é patenteada pela Covares. Hoje já existem mais de 2.000 sistemas instalados para preparação de amostras químicas e biológicas, e existem consumíveis projetados para máxima eficiência e reprodutibilidade utilizando a tecnologia AFA. O padrão para fragmentação de DNA em grandes centros de sequenciamento é, sem dúvida, os equipamentos da Covares. Ele é recomendado pela Illumina, pela Life, para preparação de plataformas em Solid,
pela Agilent e validado para protocolos de fragmentação de DNA, RNA e cromatina para todas as plataformas de sequenciamento de nova geração. Fazendo agora um comparativo das características que as plataformas da Covaris têm e as vantagens, segue essa tabela. O controle total da temperatura oferece como vantagem a ausência de danos por aquecimento e alta recuperação dessa amostra. A ausência de contato e o trabalho com tubos fechados nos oferece a ausência de contaminação cruzada e a não produção de aerossóis. Fora a precisão, exatidão e uma energia acústica controlada. Esse processo e os protocolos se tornam então reprodutíveis. A Covaris possui equipamentos para diferentes demandas e diversas aplicações em um mesmo equipamento. Fora que a Covaris trabalha dentro da faixa ultrassônica. Sendo assim, a tecnologia AFA é inaudível, portanto, não precisa de um sistema de proteção contra ruído. Agora eu começo a apresentar para vocês os produtos que a Covaris possui. Aqui, os equipamentos para genômica, para se trabalhar com fragmentação de DNA, RNA e cromatina. Aqui eles estão distribuídos como plataforma para as duas primeiras plataformas para alta demanda e as duas últimas para baixa demanda. A tabela está dividida em equipamentos, processamento, aplicações e consumíveis. O processamento pode ser feito por multiamostra, por várias amostras ao mesmo tempo, isso porque não tem as duas primeiras, a LE220 e a E220, não possuem um transdutor único, possuem um transdutor que é contínuo, por isso faz um processamento, a primeira aqui, em paralelo, e a segunda podendo fazer um processamento único, de amostra única por vez. O que é comum para as três primeiras plataformas é que elas podem fazer, são aplicáveis, não? Para sequenciamento de nova geração, para fragmentação de DNA, cromatina, além da extração de biomarcadores, RNA e lise celular. Como eu disse, a Covaris oferece soluções para diversas áreas, entre elas extração de proteínas. Isso, extração mecânica. Eu vou falar de cada uma delas mais adiante, mas só adiantando, existem consumíveis disponíveis para cada uma dessas aplicações. Dependendo do tipo de consumível, você tem tamanho de fragmento produzido. Os equipamentos da Covaris para fragmentação, para produção de fragmentos para sequenciamento, começam com um M220. Esse é um ultrassonicador de bancada, ideal para clientes que possuem MySeq e o PGM, ou Ion Torrent da Life. É um ultrassonicador de alta performance e oferece resultados semelhantes aos observados em equipamentos como o S220 e o E220, ou seja, a produção de fragmentos que vão em média de 150 pares de bases até 5.000 pares de bases. O M220 possui um controle de temperatura integrado, sem a necessidade de resfriamento externo. E ele faz o processamento de uma amostra por vez. Ideal para fragmentação de DNA e cromatina. Só para você ter uma ideia de como é o design, como que é o M220 por dentro, e algumas características do M220 que foram faladas agora servem também para as outras plataformas. O M220 possui um sistema de exaustão interno, um modo termoelétrico, o bloco acústico, que vai estar mais externo no equipamento, e a placa-mãe, né, a placa de energia, em que faz todo o controle dessa fragmentação. Eu disse anteriormente que o controle da temperatura era fundamental para se produzir uma amostra de qualidade. Os equipamentos da Covaris oferecem uma variação de temperatura de mais ou menos 5% durante todo um protocolo padrão para fragmentação de DNA.
Os equipamentos da Covares são controlados por um software chamado de SonoLab e oferece o monitoramento em tempo real do processo de fragmentação. Alguns protocolos para fragmentação de DNA, eles já vêm configurados no software. Então é selecionar qual dos protocolos se quer trabalhar, com tipo de consumível compatível, e apertar o Start, e isso é feito e você pode monitorar no software. Os equipamentos da Covares oferecem também uma flexibilidade muito grande para fragmentação de DNA. Reparem aqui nesse slide eu consigo produzir fragmentos que vão de 150 a 5.000 pares de bases, tendo o controle total de energia acústica durante a fragmentação de DNA. Isso eu consigo ajustar no equipamento. Eu não consigo, no mesmo experimento, produzir todos esses fragmentos que são mostrados aqui. O que eu estou vendo nesse gráfico é a sobreposição de diversos experimentos, de diversas fragmentações que foram feitas utilizando o equipamento. Como que isso funciona? É uma curva gaussiana, onde o pico vai ser a maior quantidade de fragmentos no meu tamanho de interesse. É dessa forma que o equipamento trabalha. Então eu não vou ter 100% do meu material genético fragmentado em, por exemplo, 500 pares de bases. Eu vou ter uma curva gaussiana aqui e o pico dessa curva vai ser correspondente ao tamanho de fragmento que eu programei para ser feito. Com relação à reprodutibilidade para a fragmentação de DNA, a gente nota no gráfico superior as replicatas para a produção de fragmentos de 300 pares de bases, e aqui no gráfico inferior, replicatas para a produção de fragmentos de 3.000 pares de bases. Como eu disse anteriormente, é uma curva gaussiana. O pico dessa curva representa a produção do fragmento de interesse. Um resumo da plataforma M220, e que é comum aos equipamentos da Covares. Eu tenho energia controlada, o que oferece fragmentos de DNA de 150 a 5.000 pares de bases. O processamento é isotérmico, ou seja, fragmentação confiável e de alto rendimento. Eu não tenho contato do material com a amostra, sem contaminação cruzada, tampouco produção de aerossóis. O equipamento é silencioso, já que eu trabalho com ultrassom, não há necessidade de adaptação do laboratório, porque não são produzidos ruídos esses que podem incomodar. A interface é simples, os equipamentos são prontos para uso em menos de 2 minutos. O processamento é rápido, para se ter uma ideia, em menos de 3 minutos eu consigo produzir fragmentos menores do que 200 pares de base. O equipamento é robusto e com resultados confiáveis. Eu digo isso baseado na reprodutibilidade que as plataformas Covares oferecem. E todos os sistemas são integrados, eu não preciso de resfriamento externo, fonte externa de energia, etc. A próxima plataforma é a S220. Esse ultrassonicador vai ser ideal para a preparação de amostras para sequenciamento de nova geração que utilizem o SOLID da Roche. Assim como o M220, o S220 faz o processamento de uma amostra por vez. Ideal para aplicações de sequenciamento de nova geração, como já foi dito, epigenética, extração de biomarcadores e RNA. E é compatível com uma variedade de consumíveis. Seguindo adiante, a plataforma E220 faz o processamento de 1 a 96 amostras por vez. Ideal para sequenciamento de nova geração, epigenética, extração de biomarcadores, RNA, etc. Por fim, a segunda plataforma para alta demanda é a LE220. Essa faz um processamento de 96 amostras em microplaca. Isso porque o transdutor está em paralelo, ele permite o processamento de 8 amostras simultaneamente. Esse processamento é feito em paralelo. Esse ultrassonicador serve para todas as aplicações ditas anteriormente.
Só para você ter uma ideia do que aborda a tecnologia da Covares para fragmentação de DNA, nós vemos aqui um gráfico da fragmentação, do tamanho do fragmento de DNA pela energia necessária. Quanto maior o fragmento, menor a energia necessária para produzi-lo. Quanto menor o fragmento, maior essa energia. Reparem aqui as diferentes técnicas que foram ditas no início desse vídeo. A sonicação está aqui para a produção de fragmentos de pequenos tamanhos, eu tenho uma energia muito grande. A nebulização e o hydroshear, né? Que é uma tecnologia que utiliza vapor em alta pressão para produzir essa quebra. Com relação aos consumíveis necessários para a produção desses fragmentos, a Covares possui para fragmentação de DNA, os microtubos para a produção de fragmentos de 100 a 1.500 pares de bases e um volume máximo de 135 microlitros. E os minitubos para a produção de fragmentos de 2 a 5.000 pares de bases. As diferentes cores dos minitubos é que vão ser compatíveis com diferentes fragmentos. Esse gráfico aqui embaixo mostra exatamente isso para a gente. Os microtubos compatíveis com a produção de fragmentos de 100 a 1.500 pares de bases. Depois disso, até por volta de 5.000 pares de bases, os minitubos. O transparente, o azul e o vermelho, cada um no intervalo de fragmento diferente. Mas essa dúvida agora. E para a produção de fragmentos maiores, a tecnologia da Covares oferece alguma coisa? Eu preciso de uma plataforma para fazer isso? Não. Para a produção de fragmentos maiores, fragmentos de 6.000 a 20.000 pares de bases, a Covares oferece os G-Tubes. Os G-Tubes, então, são consumíveis que permitem ao pesquisador ir além dos 5.000 pares de bases. Ele é bem simples, você começa com um aporte inicial de 1 a 15 microgramas de DNA em 50 microlitros de amostra e produz fragmentos que vão de 6.000 a 20.000 pares de bases. É compatível com a maioria das centrífugas tradicionais que a gente tem, centrífugas de bancada, centrífugas de microtubos, que existem disponíveis nos laboratórios. E o tubo é descartável. O fluxo é simples, é pipetar, centrifugar e coletar a tua amostra já fragmentada. Como funciona então, detalhando um pouco melhor? É necessário, além do tubo, um suporte para que se coloque esse tubo. A amostra é pipetada nessa parte superior, então o tubo é centrifugado. Dependendo da força de centrifugação, a produção de fragmentos vai ser diferente, eu já mostro isso num slide. Esse tubo tem que ser invertido, passa por uma nova etapa de centrifugação, depois é colocado no suporte, estampado e então coletado o DNA fragmentado. Só para se ter uma ideia da performance desses G-Tubes, partindo de 150 microlitros de lambda DNA numa concentração de 50 microgramas por ml, aqui foram produzidos os fragmentos. Só para se ter uma ideia da performance dos G-Tubes, utilizou 150 microlitros de lambda DNA numa concentração de 50 microgramas por ml para a produção de fragmentos de 10.000 pares de base. Está apresentado aqui num gel de agarose e na figura de baixo a comparação desses fragmentos produzidos pelos G-Tubes, que são consumíveis, e de um equipamento, o hydroshear. Esse dado mostrado por eletroforese capilar. Aqui, na figura superior, no gel de agarose, nós vemos 18 replicatas diferentes com a produção desses fragmentos. Reparem que a intensidade maior dessas bandas está no nível dos 10.000 pares de bases, compatível com a fragmentação. E quando comparado com o equipamento hydroshear,
ele produz fragmentos e faz isso com uma performance tão boa quanto o equipamento. Continuando, mais uma vez, aqui produzindo fragmentos com Lambda DNA, utilizando G-Tubes. Como eu disse em alguns slides anteriores, o aumento da velocidade produz fragmentos cada vez menores. Reparem aqui na parte superior direita, para a produção de fragmentos de 6.000 pares de bases eu preciso de uma velocidade bem grande, enquanto para a produção de fragmentos maiores essa velocidade reduz. Os resultados aqui estão mostrados em gel de agarose 0,5% e no gráfico de baixo os mesmos dados, dessa vez mostrado por um sistema de eletroforese capilar. Resumindo, a Covares é reconhecidamente padrão para fragmentação de DNA para aplicações em sequenciamento de nova geração. Plataformas como Illumina, Life Technologies, PacBio, Agilent, Roche, todas precisam fragmentar e utilizam como padrão ouro para fragmentação as plataformas da Covares. Essas plataformas são utilizadas nos maiores centros genômicos do mundo, como o BGI, o Broad Institute, Sanger Center, Max Planck Institute. Soluções completas para preparação de amostras, equipamentos, reagentes e consumíveis, a Covares agora, através da Uniscience, tem a oferecer. Fora o suporte para diferentes áreas como genômica, proteômica, epigenética, indústria farmacêutica e pesquisa de novos fármacos. A Covares, então, oferece, além das soluções para sequenciamento de nova geração, soluções também para imunoprecipitação de cromatina e para extração de moléculas. Isso a gente pode conversar mais para frente. A ideia hoje era só passar quais são essas soluções para sequenciamento de nova geração. Se ficou alguma dúvida, fico à disposição para a gente conversar. Só para dar uma ideia final para vocês de que clientes buscar e como abordar esses clientes, como cotar os equipamentos da Covares, clientes que trabalham com sequenciamento de nova geração e tem uma plataforma, seja Illumina, Roche, Life, Applied, esses clientes são potenciais. Eles precisam fragmentar e se for oferecido para eles um processamento de amostra, uma fragmentação de qualidade, eles vão ficar interessados. Então a ideia é saber qual é a plataforma que esse cliente tem, saber qual é a demanda que ele tem, como que ele faz, qual é a necessidade, qual a quantidade de amostras que ele faz diariamente, qual o tamanho de fragmento que ele deseja produzir, e essas informações nos ajudam a conseguir levantar o melhor equipamento e os reagentes e consumíveis, na realidade, necessários para fragmentação. É isso. Qualquer dúvida, me escrevam e a gente vai conversando.